Doutora, que história é essa de que o meu intestino pode ser a causa da minha sinusite? Se você já ouviu falar que o intestino pode sim ser a causa de muitos problemas imunológicos, ou se você quer entender um pouquinho sobre esse assunto, vem comigo nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Olá, eu sou a doutora Carolina Broto de Azevedo, sou otorrinolaringologista e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do nosso intestino nas doenças infecciosas de via respiratória, dentre elas a sinusite e a sinite. Antes da gente começar a falar sobre isso, eu venho te pedir para se inscrever aqui no canal da Otorrino Descomplicada, caso você ainda não seja inscrito. E se você gostar desse conteúdo, deixe seu like no final do vídeo e não esquece de deixar algum comentário sobre o que você achou. Bom, o que tem a ver, doutor, o intestino com a minha sinusite? Em primeiro lugar, gente, o intestino, ele é aquela barreira do nosso corpo que vai determinar o que está sendo absorvido e o que está sendo eliminado. O intestino é onde ocorrem as trocas mais importantes do nosso corpo com aquilo que a gente traz do meio externo. Então, se você come coisas saudáveis, o seu intestino deve funcionar adequadamente e você consegue absorver nutrientes que você está ingerindo com a sua alimentação. Agora, se você é daqueles que não tem uma alimentação muito saudável, o seu intestino provavelmente não vai funcionar direito e, além de não funcionar direito, ele não vai ter capacidade de absorver as coisas boas que você come, mesmo que de vez em quando. Para entender um pouquinho sobre esse assunto, gente, vamos falar sobre quais são os alimentos que são muito ruins para o nosso intestino. Existem alguns vilões que a gente não pode deixar de falar, como o açúcar refinado, que dentre todos eles eu acho que é o mais tóxico para o nosso intestino e que, se você puder fazer um detox dessa substância na sua alimentação, com certeza você vai ter benefícios. Doutora, eu não consigo ficar sem um docinho. Procure trocar o açúcar refinado por outras opções mais saudáveis de açúcar ou até de adoçantes naturais, né? Tâmaras, mel, algumas frutas. Agora, se não for possível, procure por açúcares mais saudáveis, né? Um exemplo aqui é a estévia, mas isso você pode conversar com mais detalhes com uma especialista, nutricionista, né? Que vai saber te dar dicas mais importantes. Além do açúcar, gente, quando a gente fala em alimentos como trigo e leite, muita controvérsia se gera sobre isso. Por quê? Porque, teoricamente, são alimentos naturais, né? O leite vem de um animal, da vaca, e o trigo vem da plantação, que deveriam ser saudáveis. Acontece que uma revolução industrial na nossa alimentação ocorreu de anos para cá e mudou muito, né, a forma como esses produtos são trazidos para nossa casa. Antigamente, se tinha uma vaca, se colhia o trigo e era assim que se produzia o alimento. Hoje, a indústria alimentícia transformou esses alimentos. Então, uma vaca que produzia uma quantidade de leite pequena passou a produzir toneladas de leite. E para que isso acontecesse, uma diferenciação na estrutura, hormônios, são entregues a esses animais, o que acabam gerando uma proteína do leite anômala. Não é mais a mesma proteína, não é mais aquele trigo, né, que antigamente se consumia. Isso chega no nosso intestino através de moléculas ou sequências moleculares que fazem com que o nosso intestino fique em alerta. Pessoas podem desenvolver reações alérgicas a alimentos e isso geralmente se manifesta de maneira imediata. Uma vez que você consuma esse alimento, vão aparecer alterações logo com o consumo. Ou pode ser que o seu intestino veja essas sequências, essas proteínas e reconheça isso como um agressor, mas não gerando uma resposta alérgica, e sim uma reação inflamatória contra essa substância. E isso, se você consome continuamente, vai gerar uma reação inflamatória crônica de baixo grau, que a gente chama, e você não vai perceber isso imediatamente quando você se alimenta. Quais são os sinais de que talvez o seu intestino não esteja funcionando tão bem? Se você come alguma coisa, se sente estufado, sente que a sua digestão não é tão boa, ou então se você come um alimento e isso altera muito o seu hábito intestinal, causa diarreia, ou as fezes ficam muito amolecidas, ou você vai mais vezes ao banheiro. Então essa flutuação de trânsito intestinal também é um sinal de que talvez seu intestino não esteja lá, aquelas coisas. Agora, doutor, o que isso tem a ver com a imunidade? Pois é, a gente sabe hoje que a maioria dos produtos que a gente precisa para a nossa imunidade são produzidos no intestino.
E aí, quando a gente se alimenta de maneira inadequada, as vitaminas, os minerais, os cofatores, as enzimas que a gente precisa para que reações boas ocorram no nosso corpo, elas deixam de acontecer. Por quê? Porque a gente não está conseguindo absorver o que a gente tem de bom. E isso faz com que o nosso corpo produza resposta inflamatória ruim e acabe perpetuando processos infecciosos. Quando o nosso organismo entra em contato, por exemplo, com um vírus, uma bactéria, eu gero um processo inflamatório que é bom. Eu preciso do processo inflamatório para eu sobreviver e conseguir combater as infecções. Acontece que esse ciclo inflamatório ele tem que ser quebrado em algum momento para que eu consiga então ter uma recuperação tecidual, uma recuperação imunológica. Nos pacientes que o intestino não funciona bem, muitas substâncias que quebram esse ciclo vicioso estão deficitárias e aí acaba que a pessoa entra num looping, num processo crônico. Então, fiquei gripada, doutora, nossa, faz 40 dias que eu tô resfriada e não melhoro, não melhoro, não melhoro, não melhoro. Parece que eu tô emendando uma gripe na outra, um resfriado no outro, uma sinusite na outra. O que é isso? Provavelmente o seu intestino está ruim e você não está conseguindo produzir algumas substâncias que são importantes para quebrar o ciclo de uma infecção ou de um processo inflamatório crônico. É importante avaliar isso para que a gente consiga trabalhar o seu sistema imunológico e fazer com que ele responda de maneira adequada. Sistema imunológico bom, gente, não é um sistema imunológico muito potente, tá? Por quê? Pessoas que têm um sistema imunológico exacerbado têm doença. Asma é um sistema imunológico exacerbado. Rinite alérgica é um sistema imunológico exacerbado. Da mesma forma que um sistema imunológico baixo também é ruim, geram doenças com imunocomprometimento. O que é um sistema imunológico bom? É aquele equilibrado, né? Ele consegue identificar os patógenos ou os agressores e combatê-los, mas também ele sabe que algumas coisas ele tem que aceitar lá no organismo, porque fazem parte da homeostase. Então, para a gente manter o seu sistema imunológico equilibrado, o primeiro passo é avaliar como está o seu intestino. Você está conseguindo absorver os nutrientes essenciais para ativar as suas células de defesa? Você está conseguindo produzir os ingredientes essenciais para quebrar o ciclo de processo inflamatório? A gente consegue fazer isso através de alguns exames, alguns marcadores sanguíneos que indicam processo inflamatório perpetuado, e a gente consegue muitas vezes reverter isso, gente, tratando o intestino. Claro, é preciso fazer uma detoxificação do seu intestino caso ele esteja muito ruim. Você vai precisar passar por um processo de no mínimo 3 meses. Um mês para retirar tudo aquilo que agride, outro mês para tratar com substâncias boas esse intestino e outro mês para reinocular as bactérias que vão fazer o seu intestino funcionar de maneira boa, em defesa do seu sistema imunológico. Então não é mágica, gente, é um processo, né? O sistema imunológico não vai melhorar da noite para o dia. Eu preciso trabalhar isso, é igual a academia, ninguém vai ficar musculoso de um dia para o outro, é um processo. Então a gente precisa avaliar isso e ficar muito atento. Aquilo que você come é essencial e muitas vezes a gente vai precisar suplementar com algumas coisas para potencializar o seu sistema imunológico no sentido de fazer ele estar voltando a funcionar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você tiver dúvidas, doutora, quero saber sobre tal coisa, deixe seu comentário aqui. Ah, doutora, tal suplemento é bom? Deixe seu comentário aqui que a gente vai falar sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça, para a gente cuidar da sua sinusite, eu preciso saber como está o seu intestino. Eu fico por aqui, um abraço para todos, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aqui nesse conteúdo.